Boa tarde, pessoal. Bem-vindos de novo. A gente vai fazer mais uma das aulas que a gente combinou sobre cultivando o equilíbrio emocional. Para quem ainda não veio, essa primeira, meu nome é Lucas Guimarães, eu trabalho aqui na Beneficência Portuguesa. Eu atuo aqui como gerente de práticas médicas e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é cultivando o equilíbrio emocional, como é que a gente consegue cultivar isso no dia a dia. E para quem tiver interesse, essa é a terceira live de 6 que estão programadas. Algumas das coisas que eu vou dar continuidade é que dependem um pouco do que a gente falou até agora, mas não são 100% necessárias. Então vamos começar a live. Já é difícil fazer live sem ver o rosto de vocês. Fazer live sem vocês verem meu rosto, acho que é mais complicado ainda. Então, vamos começar a conversar. Pode passar o primeiro slide. Pode passar o próximo. Eu acho que esse slide é um dos meus... eu adorei esse logo que a BP estruturou com uma máscara. Tá todo mundo de máscara, é importante que a gente faça isso para garantir a segurança nossa e daqueles que a gente tem por perto. Então, para começar, eu vou retomar o que a gente falou um pouquinho da semana passada, desse modelo de equilíbrio emocional que envolve 4 pontos. Tá? O equilíbrio emocional seria uma consequência de um equilíbrio de conação, que seria propósito, motivação, um equilíbrio de atenção, que é o assunto que eu vou explorar um pouco mais hoje, e o equilíbrio de cognição, de entender o mundo. Tá? Pode passar o próximo slide. E aí, eu sempre... essa é uma das minhas frases preferidas. Essa senhora da foto é a Cicely Saunders. Ela começou a carreira dela como assistente social, depois fez enfermagem, depois foi fazer medicina, e ela foi uma das idealizadoras do movimento de cuidados paliativos, como a gente vê hoje em dia. Ela criou hospitais para pessoas que pudessem passar o final da vida delas. Eu acho que isso mostra muito a motivação da maioria dos profissionais de saúde. Eu vou ler porque, enfim... Quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Minha irmã me falou que essa frase era um pouco macabra, mas ela é muito bonita quando você entende que o cuidado é com o que é a pessoa, não o que é a doença, sabe? E esse é um propósito de muitos profissionais de saúde, ajudar as pessoas a viverem bem a própria vida, a cuidar. Acho que quem me ensinou isso muito mais que meus professores médicos foram minhas professoras de enfermagem e de equipe multi, de modo geral. Enquanto eu estava vindo aqui para fazer a live com vocês, eu troquei o local da live para ser mais tranquilo, mais fechado, não ter tanto barulho externo, que eu acho que acaba atrapalhando na hora de meditar. Mas enquanto eu estava aqui, eu encontrei com a nossa coordenadora de fisioterapia da UTI, a Lígia. E aí a Lígia estava de máscara, e é engraçado olhar as pessoas de máscara, a gente acha que a gente não consegue vê-las sorrindo. A Lígia estava com um sorriso de orelha a orelha. Ela estava comentando de como o nosso primeiro paciente estava retornando hoje porque ele passou 40 dias de UTI, fez traqueostomia e ele voltou hoje e decanulou, ele tirou a tráqueo. E ela estava com um sorriso maravilhoso, que é exatamente isso, é como você consegue cuidar das pessoas. Para quem trabalha na saúde, essa noção de faz bem, fazer o bem é muito clara. E para a gente essa motivação funciona muito bem, de tentar ajudar as pessoas a viver bem. Como é que a gente consegue ajudá-las a fazer isso? Então, retomando o que a gente falou semana passada, esse é um dos meus propósitos, e eu vejo isso nos meus colegas, é muito fácil para mim falar isso. E aí cada um tem que encontrar o seu, onde está. Tá? Não existe propósito
não existe um grande propósito que não possa ser aplicado em qualquer campo. E que nem a gente viu semana passada, aquele exemplo do chefe de cozinha, que é chefe de um restaurante luxuoso e que ainda assim vê propósito no que ele faz. Tá? Então é isso que eu queria relembrar do que a gente falou um pouquinho da semana passada. Pode passar o próximo. E aí, esse slide é um pouco poluído, eu coloquei aqui só para introduzir como é que a gente vai estruturar as próximas semanas. E aí eu vou falar um pouquinho do que é o equilíbrio de ação, que é a intenção, motivação, atenção, que é o que eu vou falar hoje, cognição, para ver a realidade como ela é, de como é que é um equilíbrio emocional, eu falei um pouquinho disso na primeira aula, e o que é um excesso, uma disfunção e um déficit. Tá? Pode passar o próximo? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho do equilíbrio de atenção. Algumas pessoas me perguntaram sobre como fazer com os filhos em casa. Quem tem criança em casa, criança pequena em casa, sabe o quão eu vejo isso no meu dia a dia. Eu vejo isso no dia a dia dos meus amigos, como é difícil fazer o nosso dia a dia com crianças por perto, porque a gente não está acostumado, mudou a rotina, né? Esse livro é um livro maravilhoso da Susan Kaiser-Greenland, que chama Meditação e Ação para Crianças. E o subtítulo é Como ajudar seu filho a ser mais feliz e generoso, para começar. Então, é uma dica de leitura bem interessante, eu já li. E ele começa bem do básico, ele ensina a gente a meditar para poder ensinar as crianças a meditar. Eu sei que eu estou dando muita sugestão de leitura, de podcast, de coisa para ouvir, e é uma crítica, inclusive, que eu faço ao jeito que eu dou aula, mas eu acho que esse realmente ia ser uma ideia interessante para vocês. Tá? Quem tem criança em casa, esse livro ajuda bastante. Pode passar o próximo. E aí, esse aqui é uma imagem que eu peguei de um site. Tem 12 pontos nessa imagem, tá? E aí eu queria perguntar para vocês quantos pontos vocês conseguem ver simultaneamente. E entendam que ver simultaneamente é diferente de ficar trocando atenção, sabe? Eu estou olhando para os pontos de baixo para cima, eu estou olhando para um, depois eu estou olhando para o outro. É diferente de ficar trocando atenção rápido de uma coisa para outra. O que eu ouço das pessoas é que elas conseguem ver e focar mesmo em 2 pontos. Quem fica um pouco mais longe da tela, quem olha um pouco mais de lado, talvez consiga ver mais. Mas não é pelo número de pontos em si, quantos a gente consegue ver ou não. Eu estou mostrando para vocês que tem 12 pontos aí. Eu tenho certeza que vocês não conseguem ver esses 12 pontos simultaneamente. A gente consegue trocar rápido a atenção e passar o olho rápido de um ponto para o outro. Talvez ver até 2 pontos simultaneamente, mas se a gente foca num ponto, a gente não consegue ver o outro. A gente consegue ver com periferia da atenção, mas a gente não consegue ver. Isso é uma provocação. As pessoas acham que elas são multitasking, né? Que a gente consegue dirigir e escrever no celular ao mesmo tempo. Que a gente consegue responder o e-mail enquanto está ouvindo. E algumas pessoas são de fato melhores nisso do que outras, isso é muito claro. Mas quando a gente divide a atenção, a gente perde um pedaço do que a gente está oferecendo de atenção. Quando a gente divide o nosso olhar, o nosso foco, a gente acaba dividindo o que a gente consegue oferecer em retorno. Tá? E por isso que é muito importante a gente cultivar a atenção nesse contexto. Pode passar o próximo slide? Mais uma sugestão de leitura. Esse é do próprio Alan Wallace. A Revolução da Atenção. E a discussão que ele tem é exatamente o que é uma mente focada e o que a gente consegue fazer com uma mente focada. Tem várias pessoas que estudam atenção, tal. O Alan Wallace não é o único que faz isso. Tem várias pessoas, tem muitos livros publicados sobre atenção, e uma das grandes autoras disso é a Kristin Neff, desculpa. E ela diz que estar atento significa estar presente.
presente no momento e sentir de maneira clara e balanceada. Isso tem muito a ver com o que eu vou fechar a aula, com uma técnica de meditação. E essa percepção de estar presente, se estar no momento e sentir de maneira clara e balanceada, ela deriva de tradições contemplativas, tá? Quando a gente fala de atenção em alguma tradição contemplativa, a gente está querendo dizer manter em mente, lembrar-se. E isso pode ser sim estar presente, isso quer dizer sentir de uma maneira clara e balanceada, mas não é só isso, é mais profundo. Quando você apenas sente as coisas, você tem uma possibilidade de olhar para a realidade de uma maneira aberta, sem julgar, inclusive, o que você está pensando, e aceitar os pensamentos e as sensações de uma maneira consciente, tá? É você olhar para a realidade como ela é, como ela se apresenta, e não impor a nossa percepção na realidade. Lembra que eu falei na primeira aula sobre coemergência, de como a realidade como a gente vê depende da nossa percepção? Depende de como você olha, depende do que você traz para o seu olhar. Então, a forma como você olha o mundo define o mundo ao seu redor. A hora que você consegue prestar atenção e não julgar, não reprimir, não afastar, você consegue aprender o mundo, você consegue captar o que o mundo está te transmitindo de uma maneira mais clara, mais balanceada. Então não é só estar presente, é um pouco mais amplo que isso. Pode passar o próximo. E quando a gente fala de equilíbrio de atenção, a ideia é sustentar um fluxo contínuo de atenção com qualidade de consciência que é imbuída de tranquilidade, de foco e clareza. E aí tem um exercício interessante. Se todo mundo parar agora e prestar atenção no que eu estou falando, solta o celular, olha para mim, e eu perguntar, vocês estão conscientes? Eu estou pensando. Eu estou consciente de que eu estou consciente. E essa é a grande sacada, é a gente manter consciência de que a gente está consciente. Na maior parte do tempo, a gente age de uma maneira quase que automática. A gente simplesmente vai agindo sem parar para pensar no que a gente está fazendo. É apenas reação, não tem presença ali. A hora que você consegue imbuir o seu dia a dia de presença e prestar atenção e tomar consciência de que a gente está consciente, as coisas mudam de cor, muda a percepção e muda como a gente encara a realidade. Para isso, a gente tem as práticas contemplativas, e aí a shamatha, que é a concentração focal, a prática de shamatha é muito do que o movimento do mindfulness absorveu. Vai um pouco mais a fundo do que isso, não é só prestar atenção, tá? Então, o shamatha é uma forma de meditar, é uma forma de olhar as coisas, é uma forma de treinar a mente. E entendam meditação como um treinamento. A gente falou disso também. Eu não saio e decido que eu vou correr uma maratona. Da mesma forma como eu não acordo um dia e decido que eu vou meditar. E quem pratica shamatha de uma maneira bem séria, relata que a sensação de quem consegue fazer shamatha na plenitude, quem consegue fazer isso muito bem, é uma sensação em inglês é bliss, eu não sei nem se eu consigo traduzir a palavra, de regozijo, de prazer com a vida. Então você está lá sentado, olhando o mundo, e você apenas está feliz ali de estar sentado, de estar confortável onde você está. Então essa prática é uma prática bem, bem profunda, e as pessoas ficam 14 horas, 12 horas. Eu não vou acordar um dia e falar, olha, eu hoje vou ficar 12 horas meditando, continuamente, sentado na mesma posição. Vou levantar para ir no banheiro, vou comer, Não é assim que funciona, isso tem que ser treinado, isso tem que ser exercitado, porque tem várias dificuldades no caminho. Pode passar o próximo slide? E quando a gente fala de equilíbrio de atenção, a gente tem que entender o que é o desequilíbrio. Entendam que o equilíbrio é esse triângulo que está aí no meio, e ele tem uma base. Tá? A base é o funcionamento adequado.
Então, por exemplo, o equilíbrio de atenção, se você está prestando atenção em coisas que vão te causar desconforto, se você está prestando atenção em coisas que são ruins, coisas que fazem mal para os outros, coisas que não vão fazer bem para você, não adianta você ter o equilíbrio da atenção que você não vai conseguir ter equilíbrio emocional. Então, um exemplo muito claro disso é atirador de elite, um sniper. A atenção de quem trabalha com isso é uma atenção muito focada. As pessoas ficam horas sentadas na mesma posição para fazer o tiro certo. E isso faz sentido, mas esse tipo de atenção não necessariamente vai trazer felicidade para a pessoa. Tá? O que a gente está tentando cultivar aqui é uma coisa um pouco mais profunda que isso. A gente tem que ter uma base moral, uma base ética para que a atenção que a gente cultive seja benéfica para a gente e para o mundo, na verdade. O déficit de atenção é a perda de clareza ou vivacidade. Tá? E aí é o que a gente chama de lassidão ou tédio, é quando você olha para as coisas e você não consegue reagir. Isso é muito comum em quem tá deprimido, quem está cansado, quem tem carência de sono. Eu brinco com os residentes que a sensação de que eles não conseguem entender nada depois de um plantão tem muito mais a ver com falta de sono do que falta de inteligência. Tá? As pessoas ficam cansadas e quando você está cansado você simplesmente não consegue prestar atenção. Isso a gente vê nos testes cognitivos, os testes que a gente aplica para paciente com Alzheimer, por exemplo. Os pacientes que têm algum distúrbio de sono vão mal nos testes, não porque eles estão perdendo a memória ou perdendo a cognição. Eles vão mal porque o sono deles está ruim. Depressão funciona da mesma forma. Quem está deprimido, quem está nesse contexto de lassidão, de falta de interesse, de tédio, não consegue prestar atenção no que é proposto, não consegue prestar atenção nos testes e, portanto, vai mal nos testes cognitivos e muitas vezes pode até parecer demência. Tá? É muito comum um idoso a gente ter uma dificuldade de separar no momento inicial, obviamente, o que é demência e o que é depressão. Então, é importante a gente ter noção de que esse déficit de atenção pode ser consequência de alguma outra coisa. E voltando para o slide, tem a hiperatividade, que é excitação excessiva da mente, resultando numa agitação e distração contínuas. Não sei se vocês se reconhecem nisso, e eu acho que isso é muito resultado do mundo moderno. Tá? E é muito... a gente acha que isso acontece desde hoje. Acho que vocês já viram tirinhas de como das pessoas comentando de como jornais atrapalhavam a interação social das pessoas no trem ou no metrô, lendo jornal e não falavam mais umas com as outras. Isso é uma coisa bem antiga da humanidade. E essas tradições contemplativas descrevem esse perfil hiperativo, com agitação, com excitação excessiva, agitado e totalmente distraído, desde que as tradições contemplativas existem. Então, isso 2.000, 2.300 anos atrás. E as pessoas acham que para meditar você não pode ser hiperativo. Eu estava comentando com a minha equipe antes de vir para cá. Hoje foi um dia bem corrido por aqui, e aí você está resolvendo um monte de coisa, você não para o dia inteiro. Você sai da sua mesa e liga, e responde e-mail, escreve a tabela e faz uma reunião. E a gente fica esse tempo todo, a gente trabalha nessa movimentação contínua. E prestando atenção em mim mesmo, eu me movo de uma maneira agitada aqui, eu ainda estou agitado do restante do dia. Eu estou me tranquilizando enquanto eu faço a aula. Eu respiro fundo para conseguir ficar mais estável. A gente vive num mundo que é hiperativo. E aí quando as pessoas falam, mas eu não consigo meditar, eu sou muito agitado. Quem me conhece de perto sabe o quanto agitado eu sou, o quão difícil é para mim sentar e ficar em silêncio. Então, é um exercício, tá? E é um exercício que eu faço todo dia, eu faço durante o que eu estou fazendo, não é só a hora que eu estou sentado meditando numa almofada. Tem a importância do momento que a gente está sentado na almofada, que a gente para tudo e fica num lugar silencioso. E
existe o que a gente precisa fazer no dia a dia. A gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, no que a gente faz. Tem várias práticas de mindfulness que são bem interessantes. Uma que eu acho que eu li em todos os livros que eu vi de mindfulness é prestar atenção no que a gente está comendo. Eles usam um exemplo muito claro de comer uma uva passa e de perceber a textura da uva passa entre os dedos, da sensação de colocar a uva passa na boca, de como do aroma da uva passa. E a ideia é que você fique 4, 5 minutos comendo uma uva passa. Eu nunca consegui fazer essa prática, tá? Nunca consegui. E nem sei se eu quero tentar fazer essa prática. Mas a ideia é que não precisa... A gente vive no mundo agitado, mas a gente consegue fazer um pouco... A gente consegue ser melhor do que isso. Pode passar o próximo slide. E aí, por que é importante trazer esse assunto? Em Davos, em 2018, no Fórum Econômico Mundial, os executivos que estavam no Fórum Econômico Mundial tomavam pausas para fazer meditação. Isso tem um contexto muito claro. Existem alguns artigos bem interessantes de como a meditação com mindfulness ou atenção plena, que seria a tradução de mindfulness para o português, como a atenção plena reduz a interferência emocional numa tarefa cognitiva. Então, quer dizer que quando a gente medita, a bagagem do que a gente traz no dia a dia interfere menos. A gente consegue ser mais produtivo meditando e cultivando esse estado de tranquilidade. Pode passar mais um? E aí entra um grande problema, na verdade. Existe uma percepção de que o exercício da atenção plena, do mindfulness, é uma forma do próprio contexto capitalista que a gente vive, do mundo que a gente vive, apontar o dedo para a gente e falar: a culpa é sua porque você não medita direito. Se você meditasse, você seria mais produtivo. Tirando a importância do excesso de trabalho, do estresse, do excesso de demandas, de tudo aquilo que leva a nossa mente a ficar agitada. Pode passar mais um? E aí eles criaram até uma expressão de Mac Mindfulness, que é o mindfulness corporativo, é o mindfulness para consumir. E aí você aponta o dedo para a pessoa e fala: a culpa é sua porque você não é produtivo, porque você não consegue lidar com o estresse, porque você não é resiliente o suficiente. Quando, na verdade, existe um contexto que impõe demandas acima do que a gente consegue completar, do que é razoável. Esse autor, o David Loy, ele fala muito disso, do Mac Mindfulness. E nos últimos anos, ele fala isso desde 2013, tá? Isso não é um termo novo, eu não estou inventando nada. E para mim é muito tranquilo falar disso aqui na BP, porque nesses tempos de estresse em que as pessoas estão preocupadas, o que eu tenho ouvido da diretora do RH, da Maria Alice, é a preocupação com o equilíbrio emocional das pessoas, a ponto dela me permitir vir aqui conversar de vocês com isso, de terem várias iniciativas dentro do hospital de meditação. Então, se vocês procurarem na página da BP, a Maria Fernanda, que é psicóloga aqui, tem dado aulas de meditação, são fantásticas. E o propósito disso não é aumentar a resiliência das pessoas para que elas possam trabalhar mais e ser mais produtivas, tá? É isso que é o tal do Mac Mindfulness. A proposta é ajudar as pessoas a serem mais felizes. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. E aí, nesse contexto atual, a gente vive, e eu acho que eu ouvi numa live semana passada, uma pessoa falando: não, porque eu vejo as pessoas, e aí agora na quarentena elas estão aprendendo a falar uma língua nova, eles estão fazendo yoga todo dia, e aí tem as séries de exercício funcional para fazer em casa, que tem pessoas fazendo, e que elas conseguiram fazer sei lá quantos projetos. E isso cria uma ansiedade muito grande. É o tal do FOMO, do Fear of Missing Out, que é essa sensação que a gente tem de que a gente está perdendo alguma coisa o tempo todo, que a gente tem que
tá o tempo todo sendo estimulado. A gente tem que ouvir sei lá quantas lives por dia. Tiveram 2 colegas que fizeram live hoje, antes de mim, no grupo do MBA, falando de perigo de intubação. Teve uma outra colega que o pessoal da enfermagem fez uma live semana passada muito boa. E todo dia a gente está exposto a 1 milhão de lives. Eu sei que a minha é mais uma nesse oceano de muita gente falando muita coisa. E eu sei que o excesso, as referências todas que eu estou dando para vocês podem piorar isso. Então, de verdade, o pedido de desculpas é sincero. Eu não quero acumular mais referência. Eu quero que vocês possam, ao longo do tempo, ter algum lugar para ficar. Putz, eu lembro de algum cara falando alguma coisa importante disso que eu acho que faz sentido para mim. Então, a ideia é só oferecer para vocês, não é acumular uma lista de tarefas que vocês têm que fazer, de artigos que vocês têm que ler, de lives e TEDs e enfim. E é isso que eu falei, quando a gente foca atenção em muita coisa, a gente não consegue ser bom em nenhuma delas. A gente fica no máximo mediano. Para a gente desenvolver realmente uma habilidade, a gente tem que se aprofundar nisso. Pode passar mais um. E aí tem uma pesquisa interessante para falando de estresse. Desculpa o slide em inglês. O estresse, na verdade, o equilíbrio entre o desafio e a ameaça. Quando a gente consegue perceber os nossos recursos como sendo os suficientes para cumprir as demandas, a gente encara isso como um desafio, não como o estresse em si. E se a gente tem se a gente não tem desafio suficiente, a gente tem uma tendência a ficar entediado. E se a gente tem um desafio muito maior do que a nossa demanda percebida, a gente consegue encará-lo como ameaça. Tá? E isso pode acontecer com frequência no nosso dia a dia. Isso independe do Covid, tá? Isso independe do contexto que a gente está nesse momento. Pode passar mais um? E esse é um TED da Kelly McGonigal, que o título é Como Fazer do Estresse um Amigo. Tá? Eu acho que esse é um que vale a pena. É um TED curto, são 15 minutos, dá para ouvir enquanto vocês estão no trânsito, se vocês estiverem em trânsito aqui em São Paulo. Mas são 15 minutos, tá? Dá para prestar atenção nele com calma. O importante desse TED, ele caminha muito bem. Eu vou mostrar para vocês só um trechinho do final. Vocês podem colocar o vídeo, por favor, pessoal? I want to finish by telling you about one more study. And listen up, because this study could also save a life. This study tracked about 1,000 adults in the United States, and they ranged in age from 34 to 93. And they started the study by asking, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, how much time have you spent helping out friends, neighbors, people in your community? And then they used public records for the next 5 years to find out who died. Okay, so the bad news first. For every major stressful life experience, like financial difficulties or family crisis, that increased the risk of dying by 30%. But, and I hope you are expecting a but by now, but that wasn't true for everyone. People who spent time caring for others showed absolutely no stress-related increase in dying, 0. Caring created resilience. And so we see once again that the harmful effects of stress on your health are not inevitable. How you think and how you act can transform your experience of stress. When you choose to view your stress response as helpful, you create the biology of courage. And when you choose to connect with others under stress, you can create resilience. Now, I wouldn't necessarily ask for more stressful experiences in my life, but
this science has given me a whole new appreciation for stress. Stress gives us access to our hearts. The compassionate heart that finds joy and meaning in connecting with others. And yes, your pounding physical heart working so hard to give you strength and energy. And when you choose to view stress in this way, you're not just getting better at stress, you're actually making a pretty profound statement. You're saying that you can trust yourself to handle life's challenges. And you're remembering that you don't have to face them alone. Thank you. Thank you. I mean, this is kind of amazing what you're telling us. It seems amazing to me that a belief about stress can make so much difference to someone's life expectancy. Desculpa cortar o vídeo, eu sei que é muito mais interessante ouvir a Kelly McGonigal falando. E exatamente por isso que eu trouxe a experiência do TED. Procurem esse TED, vale a pena assistir. Eu acho que isso é uma boa resposta para algumas das perguntas que me fizeram nas últimas semanas. O que vai ser do mundo pós-Covid? O que vai resultar dessa experiência? Depende. Depende de como você está olhando para isso. Depende se você consegue enxergar por uma coisa simples, por exemplo, como ficar em casa, como usar uma máscara durante o dia a dia, que é uma coisa horrível de fazer, como ajudar as pessoas. Depende de como você encara a realidade que está se apresentando. Depende de como você encara o que o mundo está mostrando para a gente. E depende de como você encara a sensação de estar conectado. Depende de onde você consegue buscar esses recursos para se sentir conectado. Esse TED é bem interessante de ver, de verdade. Pode passar mais um? Isso. E aí tem o contraponto do Fear of Missing Out, que é o FOMO. É o Joy of Missing Out. Fear of Missing Out é o medo de estar perdendo. Joy of Missing Out é a alegria, a felicidade de estar perdendo. É a sensação de estar feliz e desconectado como uma forma de autocuidado. Tá? Então é você olhar para a quantidade de lives que tem e falar: eu queria só estar desligado um pouquinho, eu queria só desligar o celular, eu queria deixar meus problemas para outra hora, eu queria só estar presente, só desconectar. Às vezes isso pode dizer que você vai passar horas assistindo Netflix, isso não é a maneira mais saudável de desligar. Tem alguns estudos sugerindo que o contato com a natureza pode ajudar a gente a se sentir mais relaxado, o que também não é uma possibilidade agora. Mas às vezes é só a gente conseguir pausar um pouco na rotina. Pode passar mais um? Esse é um artigo que saiu no The Guardian essa semana, mostrando que as taxas de suicídio no Japão diminuíram durante o lockdown. Porque mudou o foco do estresse. As pessoas percebem que elas estão mais próximas dos familiares, teve atraso do ano escolar, teve menos congestionamento, transporte, aquela coisa toda de pegar metrô, pegar ônibus, que os japoneses fazem muito também, e mais tempo com a família. Essa pandemia pode ser uma oportunidade de pausar. E não que a gente vá parar de trabalhar, tá? Home office é uma alternativa muito boa, e os dias que eu fiz home office eu acabei trabalhando muito mais, durante muito mais tempo do que o tempo que eu estava aqui no hospital, que você não para de verdade. Mas estar em home office te permite pausar, levanta, vai, toma um café sozinho, sem barulho, sem outras pessoas interagindo, sem conversar, sem distrair. Essa pandemia pode ser uma oportunidade para a gente pausar e revisar o que é prioridade, revisar
propósito de vida, revisar o que a gente está fazendo, para onde a gente está se movendo, para onde a gente quer se mover, qual que é a nossa intenção. O que a gente acha que vai nos fazer feliz nesse momento? Aquele primeiro slide da Cecily Saunders, para mim, é muito claro. Enquanto eu tiver a sensação de que eu consigo ajudar as pessoas, para mim funciona muito fácil. E independente do estresse que vem, a sensação de poder estar conectado com as pessoas, de estar no corredor passando e ouvir e olhar uma cuidadora e falar, cara, que sorriso é esse? Imagina alguém de máscara falando, que sorriso é esse? Ela estava sorrindo de orelha a orelha porque ela viu o primeiro paciente daqui que ela tratou e é muito claro quando as pessoas estão se esforçando para cuidar, voltar. E ela foi acompanhar ele até a porta do hospital, até ele ir para casa de verdade. Então, isso. Essa é a possibilidade que a gente tem. Essa é a possibilidade que eu gostaria de oferecer para vocês. E de trazer esse olhar. Pode passar mais um? Esse vídeo, para quem nunca ouviu falar do lugar, o lugar é uma comunidade online, eles têm vários vídeos na internet, e são pessoas fantásticas que estruturam o lugar, o Gustavo Kitt, a Isabela, que eu comentei algumas semanas atrás, da Linha do Tempo. E um dos meus vídeos preferidos é esse da Márcia Baja, que eu aprendi com silêncio. Foi uma grande amiga que me mostrou esse vídeo. Talvez tenha sido na mesma época que a Márcia fez o vídeo junto com a equipe do lugar. O link está aí para quem tiver interesse, mas se vocês colocarem o que aprendi com silêncio, Márcia Baja, vocês vão direto no lugar certo. O silêncio é o que permite, é o que abre as possibilidades. O silêncio é o que garante que a gente tenha espaço para fazer escolhas. E é nessa pausa, e é nesse silêncio que a gente consegue encontrar isso. Enquanto a gente está engajado, envolvido, enquanto a gente está reativo, vivendo numa bolha de verdade, enquanto a gente está dentro dessa bolha, a gente não tem muitas possibilidades. E é no silêncio que a gente consegue pausar, estourar essa bolha e ter uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo, do que acontece ao nosso redor. Pode passar mais um? E aí é prestar atenção no dia a dia, é prestar atenção na gente mesmo, simplesmente prestar atenção. E a gente pode estar no lugar que for, tá? Vocês podem tirar ano que vem para fazer um ano sabático e fazer um esquema comer, rezar e amar, ir para Itália, ir para Tailândia. Você pode estar no lugar mais lindo do mundo, que se você não estiver prestando atenção e se você estiver com a mente continuamente nesse fluxo, tem um lama aqui no Brasil que chama Lama Padmasambhava. Ele brinca, e eu já vi várias pessoas falando isso, é a hora que você desliga o Galvão Bueno, que está narrando as coisas que estão acontecendo no dia a dia e narrando seus problemas. E quando você chega em casa e porque amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa aula, eu tenho uma live semana que vem que eu já estou planejando desde que eu comecei a live da semana que vem, e eu tenho que fazer uma tabela, eu tenho que entregar as minhas coisas. Quando você consegue simplesmente desligar e estar presente nesse silêncio, nessa quietude, aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Próximo slide. E a cada momento, aquilo que a gente presta atenção é a realidade. Então, se a gente está vivendo dentro da nossa cabeça todos os medos e ansiedades e não está prestando atenção no que está na nossa frente, na possibilidade que a gente tem de ser compassivo, de ajudar as pessoas com gestos tão simples quanto só ficar em casa, a gente perde muito da experiência que é ser humano. Pode passar mais um? Essa live aconteceu semana passada.
À esquerda vocês conseguem ver a Denise Santos, que é a nossa CEO, sendo entrevistada pela Forbes. E a última pergunta que a entrevistadora fez para a Denise foi: tá, o que você faz para relaxar? E a resposta da Denise foi: olha, eu sou muito agitada e eu ganhei um curso de meditação ano passado e eu fui fazer o curso. E aí eu achei que eu nunca ia conseguir meditar e eu estou meditando todo dia. Ela foi para falar do sistema de saúde na pandemia e ela estava falando o quanto a meditação ajuda ela. Pode passar mais um? Sugiro essa live, tá? Só para não passar mais um slide sem dar uma sugestão para vocês. Então, que nem a gente falou semana passada, a meditação, a intenção da meditação é, primeiro, a gente estar relaxado, a gente cultivar essa estabilidade e cultivar a vivacidade. Pode passar mais um? O relaxamento seria a base, seria a raiz do que a gente está construindo. E sem essa base de relaxamento, a gente nunca vai conseguir chegar na vivacidade, que é ter um foco preciso. A estabilidade é o passo seguinte. Então, semana passada a gente falou de relaxamento, essa semana a gente vai falar um pouquinho de estabilidade, para na última semana falar mais de vivacidade e discutir técnicas para falar de vivacidade. Pode passar mais um? E aí, é importante falar de shamatha. Shamatha é o que deu origem a mindfulness, tá? Semana passada a gente falou que o relaxamento vem de estabelecer o corpo num estado natural, que era relaxado e que estava presente. Shamatha é estabelecer a mente no estado natural. É aquela pergunta que eu fiz: vocês estão conscientes de estar consciente? E simplesmente sustentar essa consciência. O exercício disso ajuda a gente a desenvolver serenidade, equanimidade, compostura, ajuda a gente a não flutuar o humor e não se apegar às memórias, a gente simplesmente deixa esses pensamentos que vêm ir embora da mesma forma como eles vêm. E cultivam esse estado de equilíbrio sem que as emoções afetem a gente. Shamatha ajuda a gente a acalmar a atenção para que não haja sofrimento por desequilíbrio, nem por déficit, nem por hiperatividade. Desenvolve a vivacidade da mente, previne esse déficit de atenção e gera uma quietude da mente. E a gente muda de um contexto em que a mente me possui, a mente domina a gente, as coisas aparecem na nossa mente, os pensamentos vêm e a gente simplesmente engaja neles para a gente criar aquele espaço que eu comentei na primeira aula, em que eu olho o que está acontecendo e eu tomo uma decisão. Pode passar mais um? E aí é quando a gente cultiva esse estado natural da mente. Em uma mente que está quieta, que não está configurada, não está estruturada com nenhum propósito, ela simplesmente está ali, pacífica e não perturbada. E depois de um longo período, desculpa o erro de português, essa mente fica pacífica, fica luminosa, não conceitual e exatamente o oposto do TDAH, que é aquele foco em alguma coisa sem conseguir ter o distanciamento. Pode passar mais um? E aí, enquanto a gente está no meio de turbilhão de emoções e tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, e a gente não tem nenhum controle sobre essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, muitas vezes, a gente consegue manter uma postura serena e ser literalmente a quietude em meio ao movimento. A gente conseguir olhar para o caos que está ao nosso redor, para as dificuldades que estão ao nosso redor, e se a gente consegue cultivar a nossa atenção, a gente consegue desenvolver essa qualidade de ficar em silêncio, de ficar quieto e simplesmente esperar a tormenta passar. E a partir dessa postura de quietude, enquanto a gente espera a tormenta passar, a gente consegue oferecer o nosso melhor.
Pode passar mais um. E aí, eu sei que tem várias perguntas, mas eu acho que talvez seja interessante a gente fazer a meditação agora, porque eu estou bem em cima da hora para a gente conseguir, no final, responder as perguntas. Eu acho que depois da meditação, talvez eu responda as perguntas até de maneira mais tranquila. Pode ser? Então, procurem uma posição confortável, seja sentado numa cadeira, seja deitado. Tem algumas técnicas de meditação que, inclusive, shamatha, a gente pode praticar shamatha de pé, andando. Tá? Então, procurem uma posição confortável que vocês consigam ficar relaxados. Tá? Para essa prática, a gente sugere uma meditação sentado, porque quando a gente está deitado é mais difícil sustentar a atenção, pelo menos agora no começo, tá? Mais para frente isso vai ficando cada vez mais tranquilo, mas eu sugeriria que vocês ficassem sentados, mas quem não conseguir ou quem preferir pode ficar deitado. O corpo não pode ser uma barreira. Tá? E aí eu vou conduzir a meditação e eu vou fazer a prática só de 10 minutinhos para a gente conseguir ter tempo de discutir, de responder as perguntas, de interagir com vocês um pouquinho mais. Pode ser? Então, encontre a posição confortável. Quem quiser fechar os olhos. Quem se sentir confortável de olho aberto também pode fazer de olho aberto. A gente começa a meditação estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxado, tranquilo, quieto. Percebam a tensão, percebam os músculos que estão contraídos, percebam onde dói e apenas relaxem. Permitam que o corpo esteja presente e relaxado. E com 3 respirações profundas, a gente relaxa cada vez mais. A cada expiração, sintam a tensão soltando. A cada inspiração, tragam a presença, atenção, foco. E durante a expiração, soltem e relaxem. Mais uma inspiração. Depois dessa última inspiração, a gente deixa a respiração correr seu ritmo natural. E apenas prestem atenção na movimentação do abdômen enquanto respiram. Quem tiver dificuldade pode colocar as mãos em cima do abdômen e sentir como ele se expande, como ele se contrai durante a respiração, sem tentar controlar nada.
Ao expirarem, deixe a expiração seguir mais alguns segundos, até que a próxima inspiração venha quase que sem perceber. E relaxe nessa postura. Enquanto a gente medita, os pensamentos aparecem. A gente não precisa afastar esses pensamentos. O que a gente precisa fazer é só prestar atenção. Perceber que eles vieram e, de uma maneira bastante gentil, voltar o foco à respiração. A respiração funciona como uma âncora. E toda vez que a nossa mente vagueia, a gente volta para ela. E a respiração pode acontecer sem que a gente tenha a menor consciência dela, ou a gente pode apenas estar consciente, sem tentar controlar, sem tentar dirigir, apenas respirando. Mantenha a mente tranquila. Sem se deixar levar pelos pensamentos. Eles vão continuar vindo. É a natureza deles. O que a gente pode fazer para cultivar esse estado meditativo, esse estado de tranquilidade, é tomar o foco. É tomar a intenção do porquê que a gente está meditando. Não julguem a meditação de vocês enquanto estão meditando. Não achem que ela é melhor ou pior. O importante é prestar atenção, perceber quando a mente vagueia, a gente perde o controle dela. É importante perceber quando os pensamentos vêm e a gente vai embora junto com os pensamentos, como se eles controlassem a gente. A gente não precisa afastar isso. A gente não precisa rejeitar os pensamentos. O que a gente precisa fazer é apenas relaxar, soltar aquele pensamento e retomar o foco na respiração. Uma respiração de cada vez, um pensamento de cada vez. Quando a respiração for longa, perceba que ela é uma respiração longa. Quando a respiração for curta, perceba que ela é curta. Sem precisar falar na mente, esta foi uma respiração longa. Apenas perceba, usando essa clareza que a mente permite. E a gente vai seguir
o restante da meditação em silêncio. Todo cuidado, todo carinho que vocês podem ter por vocês mesmos. Apenas respirem. E agora, nesses momentos finais, soltem o controle sobre a respiração, soltem o foco, soltem a clareza e apenas estejam presentes. Agora a gente pode ir voltando aos poucos. Quem tiver de olho fechado, abre o olho. Vá aceitando de volta a rotina, os pensamentos que a gente parou de focar. Mexendo o corpo. Voltando à rotina. Voltando a presença para a tela. Para o que está ao redor de vocês. E agora a gente pode abrir para perguntas. Não sei se é melhor a gente, da próxima vez, a gente ver se tem antes ou depois. Vocês me dizem, se vocês quiserem deixar nos comentários depois, se vocês acham melhor fazer as perguntas antes da meditação. Geralmente depois da meditação a gente quer ficar quietinho. A gente percebeu a possibilidade de ficar em silêncio, percebeu o quanto esse silêncio relaxa e faz bem pra gente. Às vezes o que vocês querem é que eu termine a live para vocês poderem sentar um pouquinho e respirar. É puro. Quais são as perguntas, pessoal? Se vocês quiserem colocar na tela já. Aline Santos. Existem diferentes práticas de meditação antes de dormir para ter um bom sono e outra pela manhã para manter o foco? Aline, aquela prática que eu fiz semana passada, que a gente chamou de enfermaria, é uma prática muito boa para antes de dormir. Se a gente consegue fazer essa prática 5 minutinhos ao longo do dia, a gente consegue relaxar muito bem. Isso predispõe a gente ao sono. A grande questão é que o foco da meditação não é dormir, é manter a mente clara, é manter a vivacidade da mente enquanto a gente está relaxado. Tá? Existem sim muitas técnicas de meditação que ajudam a dormir. Tem vários aplicativos disponíveis hoje em dia. Eu já ouvi algumas técnicas de meditação que menos de 2 minutos de meditação eu já estava completamente apagado, mesmo em momentos de muito estresse. Então,
existem sim práticas que são muito boas para ajudar a gente a dormir. E as práticas para acordar, depende da sua rotina, tá? Às vezes pode fazer parte de um ritual a gente fazer práticas para acordar. A meditação de relaxamento, aquela que a gente fez semana passada, de focar no corpo e relaxar o corpo, ajuda a gente muito a dormir. A que a gente vai fazer na semana que vem, ela ajuda a manter a mente focada. É uma prática de vivacidade, em que a gente, em vez de focar na sensação do corpo, que é um campo bem aberto, em vez de a gente focar no abdômen, que já é um campo de atenção um pouco mais fechado, a gente vai focar apenas na sensação do ar passando pela narina. Na hora que a gente inspira, a gente sente o ar passando pela narina. Na hora que a gente expira, a gente sente o ar saindo. A gente sente a temperatura do ar. E assim por diante. Essa é uma prática muito boa para manter a atenção. Mas elas não deveriam, pelo menos, ser... essas técnicas que eu estou ensinando não são necessariamente focadas. Não deveriam ser focadas para ou dormir ou ficar acordado. Eu não quero que a meditação seja... Eu não gostaria, na verdade, que a meditação fosse um remédio para vocês, que nem um remédio que a gente toma antes de dormir e um remédio que a gente toma para acordar. Tem que ser mais amplo do que isso. Então, tem várias técnicas possíveis, que apenas essas que a gente tem discutido aqui não são as mais indicadas para isso. Você pode usá-las sim, mas eu gostaria que você usasse essa meditação no dia a dia para conseguir olhar para a realidade de uma maneira mais ampla. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar algum link depois nos comentários de técnicas de meditação para relaxar, para dormir. E para acordar, a própria meditação deveria trazer essa vivacidade para que a gente possa encarar o dia a dia. Pode passar a próxima pergunta. Roberta Landucci. Oi, Rô. Além dos conteúdos, streaming, notícias, há também preocupação com o desemprego, etc. Como ficar no momento presente? Essa pergunta é bem complexa. A gente gosta de olhar para a realidade como se ela fosse permanente, né? Eu gosto de me apresentar, por exemplo, como eu atualmente trabalho com e não eu sou. Porque essas coisas podem passar num piscar de olhos. Quando a gente aprende a aceitar a realidade do jeito que ela é, sem tentar impor nosso desejo, nossa vontade, e mesmo que seja a vontade de que isso permaneça, a gente pode estar mais aberto para o que vier a acontecer. Então, o desemprego é uma preocupação muito grande de muita gente agora. E seria leviano da minha parte achar que as pessoas não têm que se preocupar com isso, de que é só sentar e meditar. É importante focar no que a gente tem para trazer para o mundo. E às vezes, uma demissão pode ser uma oportunidade que se abre. Teve uma colega que trabalhou aqui com a gente, a Cris Rezende, que ela pediu a demissão sem saber muito bem para onde ia, e atualmente ela está morando numa outra cidade. Eu encontrei com ela alguns tempos atrás num congresso. Eu lembro de ter visto a Cris poucas vezes tão feliz, sabe? E é difícil falar isso porque a gente não sabe o grau de impacto que isso vai ter com a gente. A gente não sabe o quão fundo isso vai, o quão profundo vai ser o desemprego, né, da economia. Mas a minha impressão é de que se, ou quando talvez, os governantes conseguirem olhar para as pessoas além de apenas recursos para fazer um trabalho, começar a enxergar como seres humanos, talvez a gente tenha a chance de construir alguma coisa diferente.
a gerente médica corporativa Cris Balestrin postou hoje um artigo de uma consultoria grande de como é que vai ser o novo normal, né? Como é que vai ser o padrão de consumo. Essas coisas vão mudar muito. Eu não sei se o desemprego vai ser como era antes. Será que a gente vai manter essa renda básica para todo mundo? Será que a gente vai ter que se adaptar? Como é que isso vai caminhar? Acho que essa pergunta é mais profunda que fizeram até agora, Rô. E de verdade, eu não sei se eu tenho uma resposta. Seria ingênuo da minha parte achar que eu consigo responder uma coisa tão profunda assim quanto como resolver essas preocupações, mas o foco no que a gente está fazendo no dia a dia, o que a gente consegue oferecer no dia a dia, o que tem nos propósitos, costuma ajudar a gente a ampliar o olhar de que, além dos nossos próprios problemas. Não sei se eu vou conseguir responder de verdade. Essa foi a última questão. Eu vou procurar uma resposta melhor para isso, Rô. Não estou satisfeito com a minha resposta de verdade. Eu acho que eu vou ter que estudar um pouquinho mais para trazer alguma coisa mais concreta de alguém que pensa mais sobre isso. Eu tenho algumas fontes que eu acho que vale a pena eu pesquisar. Mas semana que vem eu trago uma resposta mais concreta. Bem, eu queria agradecer a todo mundo pela presença, por poder tomar o tempo de vocês, por poder dividir com vocês essas coisas. Eu sei que a gente não está tratando de nada simples aqui, eu sei o quanto a gente ainda tem que entender como é que vai ser o novo normal, para onde a gente vai voltar. O que eu estou vendo é uma possibilidade da gente construir um jeito diferente de olhar para as coisas. E para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Depois eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Semana passada, uma das pessoas que estava assistindo falou que estava precisando de ajuda. E aí eu perguntei o que a gente podia fazer para ela, ela não me respondeu. Mas se tiver alguém precisando de ajuda de verdade, procure quem está próximo de vocês, mande mensagem no nosso canal. A gente vai tentar, na melhor das nossas possibilidades, de ajudar vocês. Procurar um psicólogo, procurar ajuda é muito importante, de verdade. A gente está tentando construir alguma coisa nova. Eu espero que esse conteúdo esteja ajudando as pessoas a passar por esse momento. Eu espero que as pessoas estejam sendo capazes de olhar algum benefício no que está acontecendo, mesmo com tudo isso de dor. Eu acho que a gente vai sair melhor disso. Não acho que seja só... não é só fé, eu acho que é confiança na bondade que as pessoas têm intrínseca. Semana que vem eu vou discutir um pouquinho sobre o que é equilíbrio cognitivo, como é que a gente tem uma tendência de impor as nossas vontades, a nossa percepção na realidade, em vez de entender a realidade como ela é de fato. E eu vou discutir um pouquinho do que são as 4 qualidades do coração, para que nas próximas 2 semanas eu possa aprofundar nelas. Tá? De novo, obrigado a todo mundo pela presença, foi um prazer estar aqui, foi um prazer poder conversar com vocês. Obrigado pessoal da produção que me ajudou aí no backup nos últimos os problemas de áudio e vídeo dos últimos 5 minutos de montagem da live. Obrigado a todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau.